Opa! Bom, você já pensou em assistir seus animes, séries, filmes favoritos ou até mesmo o jogo do Timão sem aqueles anúncios chatos e duvidosos no canto da tela? Bom, a UniTV é um aplicativo muito legal que inclui mais de 280 mil conteúdos populares como filmes, séries, programa de variedades, notícia, animação e esporte. E esse aplicativo é basicamente uma TV com mais de 500 canais ao vivo, como Premiere 2, Premiere Club, Star+, Eleven Sport, ESPN e entre outros. E você pode assistir tudo na UniTV. Sério, tem milhões de anime com conteúdo sempre atualizado. E você pode procurar qualquer filme de anime, até os que lançou há pouco tempo que você vai estar achando aqui. A UniTV é um aplicativo que eu uso e recomendo. Não perca o seu tempo e acesse o primeiro link no comentário fixado. E agora, fiquem com o vídeo. A obra começa com o homem dizendo que é ultrajante e que hoje é o dia do coroamento da terra sagrada de Taichuan deles. E ele pergunta como que um mero discípulo interno se atreve a ser desrespeitoso dentro do grande salão. E o homem em pé ali diz que besteira e pergunta se a terra sagrada de Taichuan, uma das 6 terras sagradas do deserto oriental, se é realmente sem vergonha assim, e que usando os fracos e montando favor para quem tem poder, e que do começo ao fim, ele diz que o sábio ali nunca considerou o que a santa quer, e fazendo ela se casar com alguém que ela nunca conheceu, e que se a justiça não for feita hoje, ele diz que não quer ser conhecido como um discípulo da terra sagrada de Taichuan, e as pessoas dizem que embora ele seja bastante talentoso, se ele irritar aquele que veio dos reinos superior, é provável que toda a terra sagrada de Taichuan vai sofrer com ele, e o sábio pergunta se o nome dele é Ye Shen, e o sábio diz que se lembra dele, e que depois de anos de dificuldades durante a guerra da dinastia dos 100 anos, ele foi capaz de estar na terra sagrada de Taichuan, vindo de uma pequena região de Tianqiqin, e o sábio pergunta se agora ele está falando que quer desistir do título dele de discípulo interior na terra sagrada de Taichuan, e o sábio aperta a mão dele no trono que o trinca todo, e só com isso, uma enorme rachada de vento ocorre ali no salão grande, e Ye Shen é até empurrado para trás, e ele fala que tinha meramente um sentimento de injustiça com a santa, e ele não pode ficar só olhando enquanto ela é jogada no fogo do inferno. E um cara ali grita perguntando como Ye Shen se atreve a comparar o jovem mestre com o fogo do inferno. E o cara chama Ye Shen de criança arrogante e desrespeitosa, e a santa chama o jovem mestre Gu. E o prota é um transgressor que descobriu que o personagem dele estava envolvido em uma situação inexplicável assim que ele acordou. E o prota pega uma xícara de chá. E o papel do prota como Gu Shangqi parece ser de um vilão. E sim, nas histórias normais, o prota seria o tipo de vilão que serve como uma pedra de apoio para o protagonista e que fica constantemente sendo humilhado por ele. E a única diferença é que o prota tem um misterioso sistema igual ao dos jogos, e a janela do sistema abre na frente do prota e mostra que o personagem do prota é Gu Shangqi, e a verdadeira identidade do prota é o verdadeiro discípulo do palácio da deidade taoísta, e o físico e família do prota é do coração demoníaco e ossos taoísta, e as técnicas dele são código de taoísta imortal, encarnação de 10.000 demônios, que é o talento, e a arte da deidade devoradora de demônios. E a cultivação do prota está no pináculo do reino do Lorde Sagrado, e o valor do destino dele é 50, e o valor da fortuna é 30, e o sistema de loja está indisponível no momento, e de acordo com o sistema, os níveis de fortuna são divididos de inferior para superior, de vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul e roxo, e uma pessoa normal tem apenas a fortuna no nível vermelho, e o jovem chamado Ye Shen tem a fortuna no nível verde, e ele realmente é o escolhido pela fortuna, e o prota é sem sorte, e o prota pensa que é dito que vilões normalmente não vivem muito, e que a fortuna dele está no nível preto, e é uma constante lembrança disso. E Ye Shen fala para o prota parar de ser tão egoísta e pretensioso, e ele diz que se o prota tem algo para falar, que fale, e aquele homem de antes nota a cara de seriedade do prota, e ele diz para Ye Shen que imprudente, e como que ele se atreve a chamar o jovem mestre pelo seu nome, e um senhor diz para Ye Shen que hoje ele provocou repetidamente a seita com todo mundo presente ali, e ele diz que está certo que Ye Shen vai fazer algo de ruim, e outra pessoa diz que isso mesmo, e pergunta como ele se atreve a falar com o jovem mestre de forma tão rude, e que esses crimes não vão ser ignorados, e outra pessoa diz que esse Ye Shen, e que ele não sabe diferenciar o céu da terra, e que presunçoso. E Ye Shen em pensamento se pergunta o que está acontecendo, e o porquê que todo mundo está tentando ficar de bem com o prota, e ele pergunta que o talento dele é obviamente o maior dentro dessa seita, e que ele é o futuro da seita, e então ele olha para a santa, e se pergunta se até mesmo ela não está o defendendo, e o porquê, e que eles são tão próximos, e o prota em pensamento diz que odeia admitir, mas ver o escolhido pela fortuna ser humilhado é bem satisfatório, e Ye Shen grita chamando o prota, e ele pergunta se o prota realmente acha que pode agir como se estivesse perdido em pensamento sem falar nada, e ele pergunta o que o prota mais pode fazer sem ser se aproveitar dos outros, e o sábio diz que esse Ye Shen está subestimando as consequências, e aquele homem diante diz para o Lorde Sagrado que vai derrotar Ye Shen e o fazer se desculpar com o jovem mestre Gu, e ele rapidamente
salta e vai com tudo para cima de Ye-Shen. Ye-Shen diz para ele ir para cima e ele já começa a usar o poder de fogo. E então ele vai um para cima do outro e o soco deles se chocam. E as pessoas ao redor ali diz que Ye-Shen está comendo mais do que pode e se atrevendo a desafiar o príncipe sagrado de Taichuan de frente. E outra pessoa diz que a cultivação do príncipe Xuxuan está no reino pseudo transcendente e enquanto isso a cultivação de Ye-Shen está só no nível do Palácio das Almas. E ainda mais, o príncipe tem um físico do Inferno do Trovão. E outra pessoa diz que a força de Xuxuan melhorou novamente e que essa batalha já foi decidida. E o prota pensa que idiota e que nesse mundo os níveis de cultivação são corpo imortal, mais espiritual, palácio de almas, transcendente, omnipotente, Lorde Sagrado, Imperador Sagrado, Soberano Sagrado e Reino do Semideus. E o prota pensa que se Ye-Shen não conseguir vencer uma simples batalha entre reinos, então ele não seria digno de ser o escolhido pela fortuna. E então Ye-Shen e Xuxuan desferem um golpe no outro. E Ye-Shen leva melhor e empurra Xuxuan. E ele fica sem entender isso. Ye-Shen diz príncipe sagrado e que boas habilidades. E o senhor diante se pergunta como pode. E umas mulheres diz que a cultivação de Ye-Shen está só no reino do Palácio de Almas. E ela pergunta como ele conseguiu bloquear um ataque do príncipe sagrado. E outro diz que ele é tão bonito. E um cara ali diz para elas calar a boca. E pergunta se elas querem ofender o jovem mestre Gu também. E o prota pensa que como esperado do protagonista. E que a habilidade de humilhar e estapear os outros são dos níveis mais altos. E o prota enquanto olha para a santa, ele pensa que parece que tudo que Ye-Shen fez hoje era para evitar que a filha do Lorde Sagrado de Taichuan se casasse com ele. E o prota pensa que essa mulher com uma fortuna amarela com valor de 350 deve ser Su Qingje, a protagonista feminina desse mundo. E o prota pensa que já que ele ofendeu o querido protagonista deles, o prota dá um sorriso e pergunta se Su sempre teve esse tanto de confiança no Ye-Shen. E o prota diz que ela está tentando tanto ser indiferente. E o prota pergunta se ela está tentando fazer acreditar que ela não tem nada com ele. E o prota pergunta se ela está com medo de como ele vai lidar com Ye-Shen. E o prota diz que mulher é inteligente e ela fica em silêncio. E o prota diz a ela que a xícara dele está vazia e ela vai colocar mais chá para o prota. Só que ela começa a errar a xícara e o prota segura na mão dela e diz para ela que ele não é um lobo ou um tigre. E o prota pergunta ou porque ela está tão nervosa e ela fala que ela não. E o prota diz que o chá está quente e então é para ela deixar isso para o servo e que seria uma pena se ela machucasse a mão dela. E ela fica em silêncio e o sistema diz ao prota que Su tem uma súbita mudança no coração e que o valor da fortuna do protagonista Ye-Shen é de menos 10 e o prota recebe mais 10 pontos. E o prota em pensamento diz que espera e ele se pergunta se pode fazer isso e na cabeça de Ye-Shen ele perde menos 10 de sorte e ele pergunta ao prota como ele se atreve a tocar nela e o prota pensa que parece que as coisas estão ficando interessantes. E Ye-Shen furioso grita o nome do prota e diz para ele tirar as mãos sujas dela e Xuxuan diz que ele é o oponente de Ye-Shen e Ye-Shen pergunta a Xuxuan se ele realmente acha que ele não vai o eliminar só por ser o príncipe sagrado. E o prota pensa que julgando pelo enredo original, ele teme que Ye-Shen irá se superar e derrotar Xuxuan e depois vai pegar a oportunidade para apostar e o desafiar ou fazer algo do tipo. E ele vai se apoiar na fortuna para controlar a situação e recuar com segurança. E o prota pensa que com o talento de Ye-Shen para o cultivo, é certo que ele voltará anos depois para vingar a vergonha que ele passou hoje. E quando chegar essa hora, o prota se pergunta se esse não será o fim dele. E o prota pensa que infelizmente para Ye-Shen, o prota é um transmigrador e é alguém que é muito familiarizado com essa história. E o prota se pergunta como ele poderia deixá-lo fazer isso tão facilmente. E o prota pensa que se recusa a deixar a vida dele na mão de um roteiro ruim. E então o prota se levanta e diz que tédio, isso fica chocada. E enquanto o prota vai caminhando até Ye-Shen, o pessoal ali fica todo chocado. E o prota diz que já que esse assunto é com ele diz para Xuxuan que ele não precisa dar o trabalho. E Xuxuan diz o nome do prota. E Ye-Shen pergunta se agora o prota dá uma de fodão. E ele pergunta o que? E se o prota acha que ele está com medo. E o prota pergunta se seria a causa da coragem dele a ignorância. E nisso o prota libera uma enorme energia ali. E Ye-Shen diz que isso é um truque barato. E o prota pergunta o que? E ele libera mais uma rajada de energia. E uma enorme rajada de vento vai até Ye-Shen e acerta uma porta atrás dele que abre ela com tudo. E Ye-Shen cai de joelho. E o prota pergunta como que Ye-Shen pensava que ele fosse responder a toda essa confusão. E todas as pessoas ali estão com medo. E um cara diz que se somente a aura do prota já é capaz de botar medo nas pessoas, ele pergunta se o jovem mestre Gu sempre foi tão forte assim. E outro diz que ele não faz parte do reino superior por nada e que Ye-Shen realmente não soube o lugar dele. Isso se agarra na mesa e ela está chocada e tremendo. E o pai dela pensa que como esperado de alguém do reino superior e que o prota já é assim tão forte em uma idade tão jovem e que eles realmente não podem o ofender. E com Ye-Shen ajoelhado para o prota, o sistema diz que o prota melhorou o escolhido da fortuna em público e que o valor
valor da fortuna de Ye-Shen diminuiu em 10 e o valor do destino do Prota subiu em 50. E o Prota se pergunta se então o valor de destino pode ser aumentado. E já que o valor de destino pode ser usado para aumentar o nível de uma técnica, e naturalmente iria aumentar o nível dele de cultivo também. E então o Prota fecha os olhos e já dentro da área do sistema, o Prota pergunta ao sistema quantos pontos de destino ele ganhará se eliminar Ye-Shen agora mesmo. E o sistema diz que aqueles com fortuna nunca deixarão de ter a proteção dos céus. E levando o valor do Prota de fortuna em consideração, o sistema diz que se o Prota fazer isso, irá colocar a própria fortuna dele em risco de ser extinguida. E o Prota pergunta se isso significa que ofender a fortuna do escolhido só trará azar. E o Prota diz que agora ele sabe o porquê o valor da fortuna dele está na cor preta e que ele realmente é um completo vilão. E o sistema diz que a fortuna é um fator imprevisível e inevitável e não será difícil eliminar Ye-Shen com a força dele atual, mas fazer isso fará com que variáveis desconhecidas apareçam, porque o Prota é a maior variável. E o Prota diz que sim, então o que ele está dizendo é que embora ele não possa eliminar Ye-Shen agora, ele ainda pode aumentar gradualmente o próprio nível de fortuna roubando da dele e atacando quando a hora for certa. E o Prota pergunta se certo, e o sistema diz que correto, e que o mesmo se aplica àqueles com uma relação próxima ao protagonista. E então o Prota volta, e ele pensa que isso significa que tentar mexer com Ye-Shen usando a Su não funcionará. E o pai da Su dá uma risada e diz que o cultivo do jovem Mestre Gu é esplêndido, mesmo sendo tão jovem, e que uma mera brisa da respiração do Prota já fez todos eles se tremerem de medo. E ele diz que o jovem Mestre Gu é realmente um deus perante os homens. E outro velho diz que ele ingenuamente pensou que a terra sagrada de Taichuan, herdada por gerações e gerações de homens prudentes e possuindo territórios que vão além de milhares de quilômetros, já fosse um poder imenso nesse mundo. Mas ele diz que hoje, depois de ver o jovem Mestre Gu com os próprios olhos, ele percebeu que não importa o quão forte ele seja, sempre vai ter alguém mais forte. E o Prota diz que eles pensam muito nele, e o Prota diz que a força dele não é grande coisa, e Xuxuan diz que é humilhante e que o nível de cultivo dele inferior forçou o jovem Mestre Gu a intervir pessoalmente. E o Prota diz que está tudo bem, e uma pessoa diz que o Prota já mostrou misericórdia e pergunta o que ele ainda está fazendo ali, e que Ye-Shen realmente não sabe o que é bom para ele mesmo. E Ye-Shen diz que é impossível e que como isso aconteceu e que é tudo culpa do Prota, e ele fica repetindo isso. E então ele se levanta enquanto grita o nome do Prota e o manda ir para o inferno enquanto ele tenta atacar o Prota. E os senhores perguntam como Ye-Shen ousa, e na hora que o soco de Ye-Shen ia chegar na cara do Prota, uma barreira impede de chegar, e o Prota diz que ele se superestima. E então o Prota levanta a mão e dá um golpe que joga Ye-Shen na parede com tudo. Isso fica em choque e Ye-Shen cai no chão ferido. E um senhor diz que Ye-Shen não só ignorou completamente as regras da seita, mas também desrespeitou o importante convidado deles múltiplas vezes. E o senhor manda selar imediatamente o cultivo dele e o jogar no calabouço, aonde ele irá esperar pela punição do jovem Mestre Gu. E um cara diz que o jovem Mestre Gu já havia poupado a vida dele antes, e ele pergunta se Ye-Shen ainda ousou atacá-lo de surpresa. E uma mulher diz que pois é, e que esse sem vergonha envergonhou a seita deles. E enquanto uns guardas prendem Ye-Shen, ele grita para o soltarem, e que ele é o discípulo mais talentoso da seita, e que ele é a esperança e o futuro da seita. E o Prota dá um salto e diz para o Su que ele ouviu dizer que a lua estará muito bonita hoje à noite, e o Prota pergunta se ela poderia, por gentileza, o abençoar com a beleza dela, e ela fica novamente em choque, e o pai dela dá uma risada e diz que o jovem Mestre Gu é capaz de se manter elegante, mesmo diante de tudo o que aconteceu. E ele diz que com um homem tão mente aberta, a filha dele definitivamente estará disposta a isso. E Ye-Shen chama por Su, e ela fica triste, e o pai dela pensa que o futuro da seita deles pelos próximos milhares de anos está nas mãos do Prota, e que ela não pode se dar o luxo de errar nessa decisão. Isso diz que certo, e Ye-Shen diz que ela, e nessa hora ele jorra sangue enquanto desmaia, e ao mesmo tempo ele começa a perder um monte de pontos de sorte, e o sistema diz que o estado mental de Ye-Shen foi danificado, e o valor da fortuna de Ye-Shen diminuiu em 100 pontos, e o valor de destino do Prota foi aumentado em 500 pontos, e o Prota pensa que então é assim que funciona, e que a fortuna do escolhido não é nada mais do que uma plantação que o sistema dele irá colher, e que é um pouco problemático, mas o processo de torturar lentamente uma formiga até seu último suspiro é meio divertido, e o Prota pergunta se certo. Então de noite, o homem está no telhado, e ele escuta o pai da Su dizendo a ela que ele sabe que ela está interessada em Ye-Shen, mas com a situação atual, e ela corta o pai dela, e diz que entende e que Ye-Shen não chega nem perto dos benefícios que o Lorde pode oferecer, e o pai dela dá um suspiro, e ela diz que está tudo bem, e ela diz que irá visitar o Prota agora, e o homem no telhado usa um portal para sair dali, e já no Prota, ele pergunta àquele homem que estava no telhado o que ele descobriu, e ele diz que o Prota estava certo, e que o Lorde Sagrado de Taichuan convocou Su, e disse a ela todo o sofrimento dele, e o Prota pergunta o que, e o homem diz que a atual terra sagrada de Taichuan pode parecer forte, mas não é tanto assim, e ele fala que
que o membro deles mais forte é o Ancião Supremo, e na verdade ele morreu sentado 300 anos atrás, e que acontece que o mundo de fora não sabe da morte dele, e sendo assim, o Prota é o apoio que eles mais precisam atualmente. E além disso, a esposa do Lorde Sagrado Tai Chuan é uma mulher nobre do Reino Superior, e no passado ela foi pega pelas forças do Reino Superior e mandada de volta para ali, e ele também quer procurar rastros da esposa dele, tendo o Sul próxima do Prota, e o Prota pergunta se então ele adivinhou, e o Prota diz que certo, e manda ele vigiar Ye Shen, que está atualmente na prisão, e o homem diz que o Prota parece interessado em Ye Shen, e o Prota diz que ele foi abençoado com uma boa fortuna, e o Prota diz que ele pode o ajudar a conseguir muitas oportunidades, e o homem diz que é entendido, e ele começa a ir embora dali, e o Prota diz e que ele tem duas pessoas com boa fortuna bem na palma da mão dele, mas ele não consegue colher elas agora, não importa o que ele faça, e no sistema, o valor de destino do Prota está em 550, e o valor da fortuna está em 40, e que o sistema da Ledger será automaticamente desbloqueado assim que a quantidade de destino do usuário atinge 1000, e o sistema diz parabéns para o Prota por completar o primeiro tapa na cara do dia, e que o Prota passou com sucesso a fase de iniciante, e o sistema diz que ali está um presente, e o Prota pergunta se um pacote de iniciante, e o Prota clica no presente dele, e o sistema parabeniza o Prota pela grande sorte dele, e o Prota recebeu um talismã destruído de arranjo, o manto de arco-íris e um terço da semente do mundo, e o Prota se pergunta o que é essa semente do mundo, e o sistema diz que depois de terminar o refinamento da semente do mundo, o Prota poderá nutrir um mundo dentro do corpo dele, e o Prota terá uma sorte sem fim, e estará sob controle da própria vida e morte, e o Prota diz que interessante, e ele pergunta se ele pode criar um mundo dentro do corpo dele, e o Prota diz que se ele completar a semente do mundo, o Prota se pergunta se ele será invencível nesse mundo, e o Prota diz para o sistema usar todos os pontos dele, e então o Prota começa a meditar, e uma áurea começa a ficar em volta do Prota, e ele dispersa aquela energia, na qual ela começa a sair do quarto do Prota, e vai destruindo as coisas da casa, até que essa enorme energia vai para o céu, e as pessoas na rua se perguntam que aura aterrorizante é aquela, e o pai da Su diz que é aquele, e Su nota aquela energia, e ela em pânico escuta a alma dela rindo, e dizendo para ela se olhar, e olhar para isso de uma forma diferente, e que não só o Prota tem um coração e mente tranquilos, como também é muito poderoso, e a alma dela diz que ele é muito mais interessante que aquele tal de Ye Shen, ou sei lá o nome, e a alma dela diz que elas são duas almas em um corpo só, e que Su sabe, e Su manda ela calar a boca, e então no quarto do Prota, ele alcança o Imperador Sagrado, e o Prota se pergunta se esse é o poder do Reino Imperador Sagrado, e o Prota diz que em um momento ele permitiu que os muitos talentos dele avançaram de etapa, e o Prota diz que poder aterrorizante, e o Prota diz que avançar somente o nível do código imortal da Yoista consumiu muitos pontos de destino, e que essa técnica deve ser de muito alto nível, e o Prota se levanta e diz que deixa pra lá, e que desde que o sistema exista, ele poderá conseguir quantos pontos de destino ele quiser no futuro, e o Prota diz que Ye Shen, e que embora ele pareça lamentável enquanto cultiva com todas as forças dele, o Prota diz que Ye Shen fica tão bonitinho quando ele está extorquindo a fortuna de Ye Shen, e o Prota diz que espera que ele tenha muita fortuna sobrando ainda, e que se ele terminar de colher a fortuna muito rápido, será o fim para Ye Shen. Já na prisão, Ye Shen se pergunta o que diabos está acontecendo, e que nos últimos 3 anos não importava o desafio que ele enfrentasse, e ele sempre conseguia escapar das garras da morte, e sair ileso, e ele se pergunta quando foi a última vez que ele experimentou tal humilhação, e ele dá um soco na parede enquanto grita o nome do Prota, e nessa hora, o anel dele começa a sair uma áurea vermelha, que chama por ele, e ele se vira para olhar, e pergunta à mestra: Opa! Bom, chegamos a mais um final de resumo, e se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e deixar seu comentário aí embaixo. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, e até o próximo vídeo.